O inferno começa no pecado. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Nós já falamos aqui no Antítese que aquilo que o homem tenta explicar como erro, nós que somos cristãos sabemos que é pecado. Qual que é a definição de pecado? Pecado tem a ver com quebrar as regras de Deus, ou mais do que isso, se distanciar dele, ser separado através do pecado. Mas uma outra definição de pecado é quando nós construímos a nossa identidade em algo que não é Deus. No Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 25, Paulo vai falar sobre como o pecado influenciou a raça humana. Ele começa falando no versículo 21, Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então Paulo ele traz esses versículos uma definição de pecado para a nossa sociedade. Agora, como o pecado muitas vezes é visto? O pecado muitas vezes é visto como uma simples ação. Eu cometi esse pecado, eu fiz aquilo. Mas pecado é muito mais do que uma simples ação. O pecado tem a ver com um poder que gera uma condição. Toda ação de pecado exige uma destruição. Então quando você peca, um poder de destruição ganha espaço e força na sua vida e no seu coração. Agora, o que o pecado destrói? O pecado destrói a sua intimidade com Deus, te fazendo distante dele. E para aqueles que não conhecem a Jesus, o pecado ou o erro os torna mais distantes ainda de Deus por causa disso. Quando você peca, existe um efeito poderoso, onde a sua própria liberdade de querer aquilo que é bom começa a ser diminuída. Então sua mente, suas emoções, a sua vontade começa a ser afetada pelo pecado. O pastor Timothy Keller, ele fala muito de que o pecado ele funciona exatamente como um vício. O vício então vem com 3 armadilhas principais. Você se torna preso na tolerância, você nega e justifica e você destrói o seu próprio poder. Da mesma forma que um viciado, ele se torna tolerante para viver cada vez mais o vício que ele vive, que ele passa, com o pecado é a mesma coisa. Aquilo que você viveu ontem não vai ser suficiente para o amanhã. Você sempre vai querer mais e mais e mais, porque o pecado é como uma brecha, um buraco que vai aumentando cada vez mais. Segundo ponto, no vício você nega e justifica. Uma pessoa que é viciada, ela nega, justifica e começa a selecionar memórias para poder explicar aquilo que ela viveu. Uma pessoa que está presa no pecado, uma pessoa que tem uma vida de pecado também vive a mesma coisa. Ela nega, ela justifica e ela seleciona memórias para poder explicar aquilo que ela viveu no último pecado que ela viveu. E por último, uma pessoa que é viciada em uma substância qualquer, drogas, enfim, ela destrói o seu próprio poder utilizando a droga. Ela tenta suprimir o desejo da droga com a própria droga. Olha só, da mesma forma o pecado faz isso. Quando nós vemos o pecado, nós temos a consciência de que aquilo é errado, muitas vezes nós vivemos o pecado para suprimir aquele estresse gerado pelo último pecado cometido. E esse é o contexto geral do que o pecado faz na vida do homem quando ele começa a viver uma vida de pecado. O pecado, a vida de pecado tem uma consequência direta na distância do homem com Deus. Assim então como nós cristãos podemos experimentar o céu quando nós vivenciamos a presença de Deus aqui na terra, aqueles que não conhecem a Deus podem experimentar o inferno na terra quando vivem uma vida de pecado e de prática de pecado e de erros. Por isso, o inferno começa no pecado.